Bom, então essa é a segunda parte da videoaula de classificação dos custos da matéria CCO 310, Contabilidade de Custos 1 da Universidade Federal de Viçosa. Os custos se classificam em diretos e indiretos, fixos e variáveis, primários e de transformação. Diretos e indiretos. Custos diretos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo, quilogramas, materiais consumidos, embalagens utilizadas, hora de mão de obra utilizadas. Custos indiretos não apresentam condições de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária, como aluguel, supervisão, chefias. Custo-benefício. Alguns custos têm características especiais. Por exemplo, materiais de consumo poderiam ser apropriadas diretamente, mas dada sua irrelevância, verificou-se não valer a pena esse trabalho. Muitas vezes a relação custo-benefício é desfavorável para itens de pequena importância, exemplo, pregos. Energia elétrica, necessária a existência de um sistema de mensuração. Depreciação, o próprio valor da depreciação de um todo é feito por estimativas e arbitrariamente fixado, que chega a ser pouco útil na alocação direta. Então, apesar de estar falando isso nesse slide, eu tenho visto que nos exercícios que eu tenho feito, que a energia elétrica e a depreciação elas são classificados como custos, geralmente custos indiretos. Materiais de consumo, se for de escritório, tem sido classificado como despesa administrativa, alguma coisa assim. Cada vez que é necessário fazer uma estimativa para ratear, utilizar qualquer base de rateio para apropriação, fica o custo incluído como indireto. Mão de obra. Direta, gasto com pessoal que trabalha e atua diretamente sobre o produto que está sendo elaborado. Indireta, gasto com pessoal da chefia, supervisão ou ainda atividades que, apesar de vinculadas à produção, nada têm de aplicação direta sobre o produto. Custos fixos e variáveis. A mais importante que todas as demais classificações. Leva em consideração a relação entre o valor total de um custo e o volume de atividade numa unidade de tempo. Custos variáveis. Tem seu valor alterado diretamente em função das atividades da empresa. Quanto maior a produção, maiores serão os custos variáveis. Possuem uma característica interessante, são fixos em sua unitária. Custos fixos e variáveis. Custos fixos. Custos que, em determinado período de tempo e em certa capacidade instalada, não variam, qualquer que seja o volume de atividade da empresa. Existem mesmo que não haja produção. São variados quando calculados unitariamente em função das economias de escala. Exemplo de custos fixos, aluguéis e depreciação. Exercício. A fábrica de sorvete gelado LTDA apresenta custos fixos anuais iguais a 40 mil. Seus custos variáveis são R$ 13,50 por caixa. Comumente, o preço de venda médio é igual a R$ 22,00. Supondo produções de 10 e 20 mil caixas, calcule o custo total unitário, o custo variável total unitário, o custo total unitário, as receitas totais, o lucro bruto total unitário. Então, isso aí vai ficar de dever de casa. Eu acho que não tem resolvido aqui no slide. Custeio por absorção. Estoques absorvem todos os gastos produtivos, inclusive os fixos. Custeio por absorção. Estoques absorvem os custos de produção, fixos e variáveis. As duas contabilidades. Então, tem a financeira, né, que você coloca as receitas menos os custos fixos, menos variáveis, lucro bruto, que é igual ao lucro bruto. Despesas fixas, despesas variáveis, né, subtraindo, que é igual ao lucro operacional. No caso da contabilidade gerencial, é um pouco bagunçado, vamos dizer assim. Tem entre as receitas menos o custo variável até igual. Só que ao invés de ter os custos variáveis debitando direto ou diminuindo direto na receita, vai ter as despesas variáveis, que vai ser igual à margem de contribuição. Então, faz menos os custos fixos, menos as despesas fixas, que é igual ao lucro operacional. Custos primários e custos de transformação. Custo primário é a soma de matéria-prima com mão de obra direta. Não são a mesma coisa que custo direto. A embalagem é um custo direto, mas não primário. Ou então, lá no primeiro slide sobre conceitos básicos, acho que eu falei alguma coisa errada sobre isso. Eu falei que o custo, o custo direto era só matéria-prima e a mão de obra
direta, mas a embalagem também é um custo direto, só que não é primário. Esse negócio de custo primário nem cai em exercício, muito teórico mesmo. Custos primários e custos de transformação. Custo de transformação, soma de todos os custos de produção, exceto os relativos à matéria-prima e outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa, componentes adquiridos prontos, embalagens compradas prontas, etc. Então, custos de transformação representam o valor do esforço da própria empresa no processo de elaboração de um determinado item. Exemplo, mão de obra direta e indireta, energia, materiais de consumo industrial, etc. Esse custo de transformação também não vi cair em nenhum exercício até agora. Esquema básico da contabilidade de custos. Para chegarmos ao custo de cada produto de forma mais real possível, devemos seguir alguns passos. Veremos aqui o esquema básico para chegar a esses custos. Um dos maiores problemas da contabilidade de custos consiste na forma de transferir os custos indiretos aos produtos, processo denominado rateio. Devemos adotar algum critério de rateio. Normalmente são adotados os critérios hora-máquina, mão de obra direta, materiais diretos, entre outros. Quando a empresa produz um único produto, a alocação dos custos indiretos é simples, transfere todos os custos diretamente para o produto. Todavia, quando são mais de um, a aplicação de rateio torna-se necessária. Então, o que significa isso? Por exemplo, se determinado produto gasta tantas horas máquina, vamos supor, um gasta 60%, o outro 40%, numa empresa que só produz dois. Então, os custos indiretos, se forem rateados por hora máquina, vão ser 60% para um e 40% para outro. E assim vai. Com mão de obra, tem exercício que dá para fazer proporcional ao número de empregados, ao número de materiais diretos que foi comprado ou gasto no produto. Em cima dos custos diretos, você faz a proporção e rateia os custos indiretos. Primeiro passo, separação entre custos e despesas. Segundo passo, apropriação dos custos diretamente aos produtos e serviços. Terceiro passo, que é o que a gente está estudando agora, rateio dos custos indiretos, que eles vão ser rateados proporcionalmente ao custo direto que é gasto com cada produto. Então, suponhamos que estes sejam os gastos de determinado período da empresa X. Comissão de vendedores, se é despesa com vendas, salário de fábrica, custo, mão de obra consumida é custo, salário da administração, despesa administrativa, depreciação da fábrica é custo, seguro da fábrica é custo, despesas financeiras, como o próprio nome diz, é isso mesmo, honorários da diretoria, são despesas administrativas, materiais diversos, como é da fábrica, então creio que entra como custo, energia elétrica da fábrica, custo, manutenção, custos, despesas de entrega são despesas com vendas, correios, telefone, despesas administrativas, materiais de consumo para escritório, despesas administrativas também. Então, os custos de produção são salários de fábrica, eu já tinha falado, matéria-prima, depreciação, seguros, materiais diversos, energia elétrica e manutenção. Creio que eu acertei todos. Despesas administrativas, são a separação entre custos e despesas. Então, são salários da administração, honorários da diretoria, correios e telefones, material de consumo de escritório e a soma isso tudo. Despesas de vendas são comissões com vendedores e despesas de entrega. Vai dar o total e as despesas financeiras. Então, o segundo passo é a apropriação dos custos diretos. Suponhamos que a empresa produz 3 produtos diferentes, chamados A, B e C. O passo seguinte é a distribuição dos custos diretos aos 3 produtos. Suponhamos ainda que, além da matéria-prima, sejam custos diretos parte da mão de obra e parte da energia elétrica. Então, nesse caso, se fosse um exercício, ele iria te falar a porcentagem que é para distribuir no custo direto dos 3 produtos e a porcentagem que é gasta também com mão de obra e energia elétrica. Quanto da matéria-prima utilizada iria para cada produto? Isso o exercício iria te dar, ou senão faria o resultado inverso. Para o consumo de matéria-prima, a empresa mantém um sistema de requisições de tal forma a saber sempre qual produto foi utilizado o material retirado do almoxarifado. Esse DOI aí eu não entendi muito bem o que é isso, não. Para qual produto foi utilizado o material retirado do almoxarifado. Está errado, né? E a partir dessas requisições podemos dizer que a distribuição é a seguinte.
matéria-prima, produto A, B, C, e aí tem o total. Então, o total é 100%. Quanto que é a porcentagem de cada um desses? E aí você iria ver a porcentagem e iria ratear, né, os custos indiretos em cima dessa porcentagem. Em relação à mão de obra, fica um pouco mais complexo, pois temos que dividir entre os custos diretos e indiretos. A empresa mantém uma verificação de quais foram os operários que trabalharam em cada produto no mês e por quanto tempo. Conhecidos tais detalhes, foi possível calcular os valores, os quais são. Então, a mão de obra também tem a indireta, né, e a direta. Então, se fosse para calcular em cima, fazer o rateio em cima da mão de obra, seria pegar aqui 90 mil é o total, né, e quanto que é em cima de cada um. Ele poderia fazer esse rateio em cima da mão de obra total ou só da direta. Segundo passo, apropriação dos custos diretos. E a energia elétrica? A verificação da energia elétrica é evidenciada que, após anotado o consumo na fabricação dos produtos durante o mês, R$ 45 mil são diretamente atribuídos e 40 mil são só alocáveis por critério de rateio, já que existem medidores em apenas algumas máquinas. Energia elétrica, e tem indireta e tem a direta também. Diretos, então os gastos diretos do produto A, produto B e C. Gastos diretos, matéria-prima, mão de obra, energia elétrica. E os indiretos, mão de obra indireta 30 mil, energia elétrica 40 mil. Esses outros dados aqui ele ainda não deu. Aliás, ele já está falando aqui que são indiretos também, né? Então é essa a tabela, né? Passando devagarinho caso alguém tenha dificuldade em ver. Uma tabela que ajuda muito a fazer o exercício. Você coloca os serviços aqui da empresa, né? Separa por produtos, produto A, B e C, coloca diretos e indiretos. No caso indireto, não precisa de ter produto nenhum em cima, porque ainda não foi rateado. Terceiro passo, apropriação dos custos indiretos. Existem várias formas de fazer esse rateio. A mais simplista seria de alocar os produtos aos produtos A, B e C, proporcionalmente ao que cada um já recebeu de custos diretos. Esse critério é utilizado quando os custos diretos correspondem a grande porção dos custos totais. Bom, então a gente faria aqui que os custos diretos do produto A é 115, do produto B é 202 e do C é 168. Então a gente faria que a soma disso tudo é 100%, quanto daria de cada produto. Só um minuto, vou atender o telefone. Alô? E aí, beleza? Bom, então voltando à aula aqui, me desculpe. Então a gente faria proporcional, né? Eu alocaria esses custos indiretos aqui, né? O total de cada um ou parcelado em cima da proporção dos custos diretos totais e na medida de cada produto. Então, terceiro passo, apropriação dos custos indiretos. Aí ele fez aquilo que eu falei, o produto A pegou os custos diretos, viu quanto que era cada porcentagem, e dos custos indiretos, os custos indiretos aqui, aí ele colocou que 225 mil, né, é o total de custos indiretos e quanto que foi para cada produto em cima dessa porcentagem aqui. Pegou 225 mil, jogou em cima dessa porcentagem e fez o cálculo, o rateio que chama. Então, suponhamos agora que resolvêssemos usar outro critério de rateio. Conhecendo o tempo de produção de cada um, caso que eu creio que é a hora máquina, pretende-se fazer a distribuição dos custos indiretos proporcionais a ele e faz o uso dos próprios valores reais de mão de obra direta, por ter sido esta calculada como base nesse tempo. Então, ele fez em cima, não foi de horas máquina, foi da mão de obra direta, que o total é 90 mil. Aí ele calculou em cima da proporção de cada um. Essa proporção aqui foi calculada já em cima daquela outra proporção lá, se não me engano. E aí fez o rateio dos custos indiretos em cima
da mão de obra direta, de quanto que foi gasto para cada produto. Então, você vai ter o custo direto, o custo indireto, né, baseado na mão de obra direta. Foi feito o rateio dos custos indiretos. Aqui estão as referências. Alguma dúvida, por favor, deixe um comentário. Muito obrigado.